Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para ministrar a próxima lição ou a lição atual, porque já passou uma semana, o arrebatamento não ocorreu, razão pela qual estamos aqui mais uma vez. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 7, cujo título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição de hoje, amado, é uma lição muito bonita, é uma lição rica, porém eu me sinto na obrigação de informar que muitas coisas que estão sendo abordadas aqui já foram tratados em outros momentos, o que dá aquela sensação de estar repetindo quase que a mesma coisa. Eu penso que deveria ser explorado outros aspectos, mas todavia vou me ater à estrutura proposta pela CPAB, pelo comentarista, e o Espírito Santo há de nos dar graça para agregar algo que vai além daquilo que foi proposto por ambos, para a sua edificação, para o crescimento da obra do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa impactar a sua vida, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a todos que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versos 14 ao 19. Nesse texto nós vamos compreender aí que o sacrifício de Jesus, ele foi tão eficaz e tão grandioso que dos dois povos, ali é o povo judeu e os gentios, ele tornou um único povo. E que povo é esse? É a igreja. A igreja é um povo de Deus aqui na terra. Então, outrora, havia uma distinção entre judeus e gentios. Havia até uma certa hostilidade. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário uniu esses povos e fez deles um único povo. E hoje nós somos da família de Deus. Amém, meu amado? É sobre isso que nós estaremos falando na lição de hoje. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós vamos observar aqui nesse primeiro tópico, que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele não somente assegurou a salvação a todos que se arrependeram e aceitaram-no como Senhor e Salvador, como também ele estabeleceu, meu amado, a paz, ou seja, a briga, a hostilidade que existia entre os homens, aqui no caso, entre judeus e gentios, os judeus por se acharem superiores e os gentios porque eles não tinham a revelação de Deus, então ele desfez esta inimizade que havia entre homens. É sobre esse tema
que nós iremos tratar dentro desse tópico. A parede de separação entre os homens. Havia no templo um muro de separação entre os judeus e gentios. Esta separação, a princípio, tinha como objetivo mostrar ao mundo que Israel era um povo separado por Deus. A este povo foi confiada a missão de levar a todos os povos o conhecimento e o caráter santo de Deus. Israel se fechou para o mundo. O exclusivismo religioso cegou este povo, conduzindo-os ao mero formalismo e altivez. Jesus confrontou por diversas vezes os líderes eclesiásticos em virtude da religiosidade desprovida do amor e da essência do verdadeiro Deus. O primeiro tópico a ser trabalhado aqui nesse subtópico era a parede de separação. Esta parede ela tem duas características. Primeiro, ela era literal, porque havia um muro onde os visitantes, os gentios, podiam chegar até certo ponto do templo. Daí para lá eles não podiam mais se aproximar. Dali para frente somente os judeus, tá bom, meu querido? Porque eles eram o povo escolhido de Deus. Então, até aí tudo bem, porque foi Deus que estabeleceu a planta, Deus estabeleceu Israel como povo separado. Isto aí falava a princípio de pureza, de santidade, tá bom? Que aquele povo era o povo separado por Deus. E a este povo foi confiado a missão de levar a todos os povos o conhecimento e a revelação de Deus e do seu caráter. Só que o que nós observamos ao longo do relato bíblico é que Israel, meu amado, ele fez, vamos dizer um termo bem popular, fez a fama e deitou na cama. Ele se fechou para o mundo. E nós observamos que, ao se fechar para o mundo, Israel foi dominado por um espírito de exclusivismo religioso. O que é isso? Deus ama só a gente, Deus ama só nós, Deus só fala conosco, Deus não age lá fora porque todos são pagãos, são cegos e ninguém lá fora teme a Deus. Então, eles entraram pelo caminho do exclusivismo e não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era que Israel falasse e testemunhasse do Deus vivo, através da sua forma de viver, da sua adoração e também através da evangelização, ou seja, ele apregoar, ensinar às outras nações como agradar e servir a Deus. Esse exclusivismo religioso, porque ficou só para eles e não para os demais, conduziu Israel, irmãos, ao que eu chamo de mero formalismo religioso e altivez. Eles se tornaram, em vez de ser homens cheios do Espírito de Deus, na sua maioria se tornaram meros formalistas, entendeu? E arrogantes, altivos e soberbos. Então, em face disso, Jesus ele confrontou não poucas vezes os líderes religiosos daquela época, em virtude o quê? Da religiosidade desprovida do amor e da essência do verdadeiro Deus. E quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, irmão, essa parede da separação, que era literal, e também simbólica, porque havia mesmo uma hostilidade dos judeus para com os gentios, essa barreira ela vai cair por terra. Esse muro, ele vai cair por terra, tá bom, meu amado? A derrubada da parede da separação. Jesus derrubou os muros da separação religiosa e étnica. Todos indistintamente passaram a ter acesso ao Santo dos Santos por intermédio da fé no Filho de Deus. Em Jesus, os judeus e gentios desfrutam da mesma promessa.
do mesmo Deus e do mesmo Espírito. O Deus Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, sejam estes judeus ou gentios, que o adorem em qualquer lugar, em qualquer circunstância ou nas adversidades. Aqui nós vamos ver que o sacrifício de Jesus, ele derrubou a parede da separação. Aquela parede da separação que entre judeus e gentios, o exclusivismo religioso, a revelação de Deus detida apenas para os judeus, meu amado, aquilo ali acabou. Jesus, ele derrubou o monopólio, vamos dizer assim, do conhecimento de Deus em relação ao povo judeu. Por quê? O sangue de Jesus, ele não foi derramado somente para os judeus. O sangue de Jesus foi derramado para todo o gênero humano, para todos os povos, nações, tribos e línguas. Então, ali se deu, na cruz do Calvário, a derrubada dos muros da religião e da separação étnica. Por quê? Somente os judeus tinham acesso, agora todos os povos passaram a ter acesso, tá bom? E isso de forma indistinta, porque Deus não fez acepção de pessoas. O sangue de Jesus foi derramado pelo africano, pelo asiático, pelo europeu, pelo americano. Aí quando eu falo americano, América do Sul, América do Norte, América Central, tudo é América, tá bom, meu querido? O sangue de Jesus foi derramado por todos os povos, tá bom? Por todas as nações, todas as etnias. E por quê? Porque Deus está à procura, meu amado, dos verdadeiros adoradores. Não é por pertencer ao povo judeu que todas as pessoas eram sinceras com Deus. Jesus, ele diz para a mulher samaritana, chegar tempo e é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus já estava falando que os verdadeiros adoradores não se restringiam, não se limitavam somente a serem judeus, tá bom, meu amado? Porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, sejam eles judeus ou eles gentios. No meu caso e no seu caso, eu não sou judeu. Eu penso que você também não seja. Mas se for, amém, um judeu convertido ao cristianismo, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Então Deus está procurando, são pessoas, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que o adore em qualquer lugar, seja no Brasil, seja na Europa, seja na China, no Japão, na Ásia, na Oceania, em qualquer lugar. O nome dele tem que ser adorado. E em qualquer circunstância, seja com coronavírus, sem coronavírus, seja empregado, desempregado, ou então nas adversidades. O adorador, meu irmão, ele adora a Deus por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus pode fazer por ele. O conceito da lei dos mandamentos. A lei mosaica englobava todas as áreas da vida do povo judeu. Ela não se limitava às questões religiosas. As questões de ordem civil e moral compunham a tríplice característica desta lei. A obediência a esta lei era o que distinguia Israel dos demais povos. Uma questão deveria ser considerada. A lei não salvava a ninguém, tampouco era esta a sua finalidade. Os judeus eram hostis para com os gentios, não levando em consideração que estes também eram alvos do amor do Deus Criador de todas as coisas. Esse termo aqui, meu amado, esse subtópico, ele é um subtópico, eu confesso, de difícil aplicação e de entendimento da forma como foi colocada. Então, a lei mosaica, ela envolvia todas as áreas da vida do povo judeu.
envolvia os atos da religião, cerimônias, festas, a vida civil e a vida moral, tá bom? Então, a lei ela tinha 3 características: religiosa, civil e moral. E então, ela tinha como objetivo preencher todas as lacunas da vida de uma pessoa. Não era somente uma questão de religião, dizia também respeito à vida moral e à vida civil daquele povo. A obediência à lei é que fazia e distinguia Israel como um povo separado por Deus dos demais povos da terra. Agora, meu amado, nós precisamos compreender o seguinte: quando Deus deu a lei ao povo de Israel, nenhum judeu foi salvo por observar a lei. O objetivo da lei não era salvar. O objetivo da lei, meu amado, era estabelecer um povo que vivesse um padrão estabelecido pelo próprio Criador, até que se desse a chegada do Cristo, do Messias, porque ele sim cumpriria toda a lei e através do seu sacrifício, da sua morte e da sua obediência até a morte de cruz, todos seriam salvos, amados, tá bom, meu amado? A lei ela não tinha como finalidade a salvação, tá bom? Outra coisa eu destaco que os judeus, por via de regra, eles eram hostis para com aqueles que não eram judeus, para com os gentios, não levando, meu amado, em consideração que Deus amava também os gentios. A diferença era na questão do relacionamento. Deus se conseguia se relacionar com o povo judeu em virtude da revelação da lei que Deus lhes dera. E os gentios não significa que Deus os odiava, que Deus os desprezava. Deus também os amava. Mas a questão é que os judeus não conseguiam compreender. Eles tinham a visão de um Deus engaiolado. Tem muita gente na Assembleia de Deus que pensa que Deus é assembleiano. Tem muita gente que pensa que Deus ele está preocupado somente com questões religiosas. Deus está preocupado com questões civil, moral, ciência, política, filosofia, sociologia, economia, ideologias. Deus está interessado em todas as áreas que envolvem o ser humano. A revogação da lei dos mandamentos. Nenhum judeu, por mais consagrado e sincero que fosse, jamais conseguiu cumprir toda a lei de Deus. Jesus foi o único que conseguiu obedecer todos os preceitos da lei e, por esta razão, todos que nele creem são justificados. Jesus não veio para anular a lei, mas para a cumprir. Por esta razão, tanto os judeus quanto os gentios foram justificados diante de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado sem mácula, isto é, sem pecado. Ele cumpriu todos os preceitos da lei e sobre ele recaiu todo o peso da justiça de Deus. Quando nós falamos a revogação da lei dos mandamentos, nós não estamos querendo dizer que Jesus ele veio para anular a lei. Ele veio dizer que tudo que foi escrito por Moisés e os profetas estava equivocado. Jesus não quis dizer isso, do contrário, ele veio para cumprir a lei. Ele foi o único judeu, porque todo judeu, por mais sincero, consagrado e dedicado que fosse, ele não conseguiu cumprir toda a lei. Então a lei não salvava ninguém. Nós vamos ver o profeta Isaías, naquela visão que ele teve lá no capítulo 6, ai de mim que vou perecendo, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus, o Senhor dos exércitos. Então, nenhum judeu conseguiu. Então, somente Jesus, ele conseguiu cumprir
todos os preceitos da lei de Deus. Ele estava sujeito ao pecado, mas ele escolheu obedecer, e obedecer até a morte e morte de cruz. Então, ele, quando fala que a revogação da lei, não é que ele anulou a lei, ele cumpriu toda a lei. Se em Adão o homem, todo o gênero humano foi condenado porque Adão ele desobedeceu, se rebelou contra Deus, em Cristo, que é o segundo Adão, ou o último Adão, ele provou que a lei era perfeita e que era possível, sim, obedecer à lei. Então, daí para lá, foi instaurado e introduzido o período da graça. A graça, a salvação, não se dava pela lei, mas se dava pela graça. Porque o Filho de Deus, Jesus, enquanto homem, cumpriu todos os preceitos da lei. Eu destaco ainda, meu amado, que todos que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, quer judeus ou quer gentios, eles são justificados diante de Deus. Outra coisa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus, é uma linguagem, uma metáfora, apontando para Jesus e o seu sacrifício, ele foi sacrificado sem pecado, sem nenhum defeito, razão pela qual, quando ele estava na cruz do Calvário, alguns falam que Jesus foi assassinado. Ele não foi assassinado. Ele dizia que a minha vida ninguém a tira, eu a dou. Ali ele entregou o espírito dele, porque era impossível que ele morresse ali, porque ele é a vida. Ele entregou o espírito. Agora, se ele não tivesse entregado o espírito e permanecido vivo, os guardas romanos iriam quebrar-lhe as pernas para acelerar o processo da morte da pessoa, como aconteceu com os ladrões, os dois ladrões. Mas quando chegou em Jesus, ele já havia partido, entregado o seu espírito, porque o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem pecado, mas também sem nenhum defeito físico. Então nós destacamos que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele cumpriu todos os preceitos da lei e sobre ele, meu amado, caiu todo o peso da justiça de Deus. Não pensa que Deus esqueceu do pecado do homem, mas quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, a palavra proferida lá no livro de Gênesis acerca da justiça de Deus, ela recaiu sobre a pessoa de Jesus. Então, a justiça de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus. E todos aqueles que nele crê também são justificados por conta do seu sacrifício. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Nesse tópico, meu amado, nós vamos destacar como Cristo ele conseguiu estabelecer pela paz, sem briga, sem guerras, sem pelejas, ele conseguiu estabelecer e fez um novo homem. Que homem é esse? É o homem que nasceu de novo. Aí já não existe mais judeu e já não existe mais gentio. Jesus conseguiu estabelecer uma perfeita paz, tanto do homem para com Deus e do homem para com o homem, porque o homem não tinha paz com Deus, porque o homem havia se rebelado contra Deus. Mas o homem também não tinha paz consigo mesmo e com seu semelhante. Jesus, lá na cruz, além da salvação, além da redenção, ele conseguiu também estabelecer a paz. Amém, meu amado? O conceito bíblico de paz. Adão e Eva gozavam da perfeita paz entre si, com a fauna, a flora e com o Deus Criador. A entrada do pecado no mundo mudou esta realidade. O homem perdeu a paz que desfrutava com o Criador, com a fauna, a flora e consigo mesmo. Jesus, através de seu sangue,
restabeleceu a paz do homem arrependido com Deus, tornando um novo homem. Hoje, este novo homem deve buscar o fruto do Espírito para que se relacione com seu próximo de forma mais harmoniosa. As relações familiares carecem de uma maior atenção. Nós vamos observar aqui nesse primeiro subtópico o conceito bíblico de paz. Nós observamos que Adão e Eva, amados, antes da entrada do pecado, antes da queda moral que eles sofreram, eles desfrutavam de uma perfeita paz. Ausência de conflito, ausência de guerra, ausência de dor na consciência, sentimento de culpa, uma plena comunhão com Deus, uma comunhão de Eva com Adão, Adão com Eva, com a natureza, a fauna e a flora. Entendeu? Nós observamos ali que havia uma plena paz. Mas a entrada do pecado, ela mudou essa realidade. O homem perdeu a paz que desfrutava com o seu Deus, com o Criador, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, porque Deus não vai compactuar com o pecado. O homem perdeu também a paz com a fauna e a flora, os animais ficaram selvagens, alguns ficaram hostis, atacando o homem, e o homem... Por outro lado, nós vemos nos nossos dias o homem degradando o planeta, devastando floresta, mata, o meio ambiente. Então o homem, ele perdeu esta paz, tá bom? Agora, Jesus, através de seu sangue, ele restabeleceu a paz do homem arrependido com Deus. Então nós vamos ver que o homem que se arrependeu, que aceitou a Jesus como Salvador, a primeira coisa que Jesus faz é restabelecer a paz dele com Deus. Então aquele homem agora ele não é mais inimigo de Deus. Aquele homem não é mais agora alguém que se rebelou contra Deus. É alguém que tem paz com Deus. Tá bom, amado? Tornando esse homem agora um novo homem. É por isso que era necessário nascer de novo. Hoje, meu amado, o que nós vemos? Que esse novo homem que nasceu de novo, que aceitou a Jesus como Salvador, ele desfruta de uma paz. Agora, a paz com Deus, amado, ela é cultivada todos os dias na nossa vida, tá bom? Aí eu vou destacar aqui a importância do fruto do Espírito. Esse novo homem, ele deve buscar o fruto do Espírito, porque somente assim ele vai conseguir manter a sua paz com Deus, a sua comunhão com Deus, a comunhão com o seu semelhante. Nós vemos ali o fruto do Espírito como a expressão do caráter de Cristo, meu amado. E esse fruto do Espírito, ele é importantíssimo nas relações sociais, que muitas vezes são marcadas por conflito, atrito, briga, guerra, desavença. E a pior batalha que nós podemos travar nesta vida, irmão, é a batalha dentro de casa, dentro do lar. Então, as famílias, as relações familiares, elas carecem de uma maior atenção nesse quesito chamado paz. A gente pode enfrentar o coronavírus, a gente pode enfrentar o H1N1, a gente pode enfrentar a crise financeira, a gente pode enfrentar doença, a gente pode enfrentar tudo. Mas enfrentar briga, confusão, hostilidade, desentendimento dentro do casamento, na família, na criação com os filhos, meu irmão, é terrível. Então nós devemos buscar o fruto do Espírito. E você deve estar me perguntando, irmão Mauro, e quanto à fauna e à flora? Os animais continuam selvagens, o leão e outros animais que nós vemos aí também selvagens. Meu amado, haverá um tempo em que Deus fará tudo voltar dentro daquilo que era o projeto original. Então, a graça de Deus, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele ainda está cumprindo o seu propósito.
nós vamos ver ainda o milênio estabelecido por Cristo, nós vamos ver o estado eterno que ele vai estabelecer. Isso tudo é decorrente do sangue de Jesus Cristo. A história ainda está sendo escrita. Amém, meu querido? Cristo é o motivo da nossa paz. Jesus não só restabeleceu nossa paz com Deus, ele foi muito além. Ele é a nossa paz e a nossa segurança. A paz que Jesus oferece supera todo o entendimento humano. Ela permanece em meio aos conflitos, lutas e aflições. A paz sobre a ótica bíblica não é a ausência de problemas, dores e amarguras. Pelo contrário, ela nos mantém firmes e confiantes no Senhor em todo o tempo. Pedro estava dormindo um sono pesado, apesar de saber que no dia seguinte seria assassinado. A paz que reinava em seu ser era infinitamente maior que o medo da morte. Então, nesse subtópico, nós compreendemos que Cristo é o motivo da nossa paz. A paz que hoje nós desfrutamos para com Deus, para com os nossos semelhantes, para com os nossos familiares, para com o mundo que nos cerca, ela é decorrente do sacrifício de Jesus. Agora, nós precisamos definir o que é paz, irmãos. Paz, sobre a ótica bíblica, irmão, ela não é ausência de problema. A família pode estar em crise financeira, problema de saúde, às vezes questões familiares que precisam ser resolvidas, mas ali há paz naquela família. Então, a paz sobre a ótica bíblica, ela não é ausência de problema, de dores, decepções, amarguras, fracassos e derrotas, como muitos teólogos da prosperidade ensinam por aí. Pelo contrário, esta paz, ela nos mantém firmes e confiantes no Senhor em todo tempo. Então, o que é o oposto da paz? O medo, o desespero, a angústia. Isto aí vai gerar doença psicossomática. Pessoas vão entrar em depressão. Pessoas, nesse período nós estamos vivendo de coronavírus aí, irmão. A crise, empresas quebrando, pessoas perdendo emprego, a fome batendo na porta. Meu querido, a gente precisa mais do que nunca se apegar em Deus, porque do contrário a gente vai entrar, meu irmão, num desespero, pessoas suicidando, pessoa querendo tirar a vida, pode correr o risco de ter aí, meu amado, uma anarquia, um descontrole social. Então nós precisamos entender que a paz que Cristo oferece, ela nos mantém firmes no Senhor, em qualquer circunstância. Ele é a nossa paz, tá bom, meu querido? Eu destaco aqui que Pedro, na noite anterior à sua morte, aquilo que seria a sua morte, que ele foi preso para ser assassinado no dia seguinte, ele dormia um sono pesado, irmão. Dormia um sono, não tomou Rivotril, não tomou clonazepam, não tomou nenhum remédio pesado para dormir. Quem é que conseguiria dormir sabendo que vai morrer no dia seguinte? Coronavírus está aí, meu irmão. Tem gente que passa o carro do catavéia aí, fazendo graça, tentando animar as pessoas, e alguns acham que é um abuso, falta de respeito. Você tem a sua opinião a respeito, mas tem gente que está com medo já da morte. Eu vou morrer, desta vez eu vou. Pedro estava lá, meu irmão, esperando a morte chegar e dormindo, tranquilo, irmão. Por quê? A paz de Cristo no coração dele era infinitamente maior que o medo da morte. Meu amado, nós precisamos experimentar dessa paz nesses dias de aflição, nesses dias de caos, nesses dias de incerteza. Cristo é a nossa paz. A nova humanidade formada pela paz. A hostilidade entre judeus e gentios era notória. Os judeus achavam-se superiores aos gentios, a ponto de não se relacionarem com eles. Jesus conseguiu, pelo seu sangue,
tornar judeus e gentios em um único povo. A igreja é o corpo de Cristo e neste corpo estão inclusos judeus e gentios, não havendo mais brigas, desavenças, hostilidade ou superioridade de um em detrimento do outro. No corpo de Cristo não há distinção social, étnica ou cultural. Todos foram alcançados pelo Senhor para um propósito específico. Ninguém é superior ao outro. Nós vamos observar que o sacrifício de Jesus, irmãos, ele uniu a humanidade. Mas a humanidade está em guerra ainda, conflitos, povos, nações, tribos estão em conflito. Irmão, eu estou falando aqui no ponto de vista espiritual. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, agora não existe mais distinção entre judeus e gentios. Outrora, sim, havia uma hostilidade entre judeus e gentios. Olha aquela mulher samaritana. Os judeus não tinham eles como judeus, eles eram uma mistura de gentios com judeus. Eles não eram nem judeus e nem totalmente gentios. Aquela mulher debateu com Jesus. Ela teve ali um momento, talvez, de debate hostil com Jesus. Jesus pede a ela um copo d'água, ela fala, como sendo você judeu, rapaz, você vem me pedir água? É a mesma coisa que brasileiro e argentino em disputa de Copa do Mundo, meu querido. Vai haver briga. É a torcida do Atlético com a torcida do Cruzeiro, a torcida do Flamengo com a torcida do Fluminense, do Vasco. Então havia sim esta hostilidade entre judeus e gentios. Ela era notória. Por quê? Os judeus achavam-se superiores aos gentios, amados. Eles se achavam, vamos dizer assim, a última bolacha do pacote, tá bom? Então nós vemos que Israel se achou tão superior, mas tão superior que rejeitou o Cristo Salvador. Jesus veio montado no lombo de um jumento e eles esperavam que o Cristo, o Messias, o Salvador, viesse montado num cavalo árabe, um cavalo sangue puro, e lá vem o Salvador montado no lombo de um jumentinho entrando em Jerusalém, filho do seu Zé, com a Dona Maria e carpinteiro. Então, para os judeus aquilo ali era algo inaceitável. E aqui nós vemos que os judeus a princípio rejeitaram a Jesus, mas Jesus ele conseguiu, através do seu sangue, irmãos, tornar judeus e gentios em um único povo. Que povo é esse? É a igreja. A igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. E a igreja ela é o corpo de Cristo. E nesta igreja está incluso os judeus que se converteram ao cristianismo e os gentios que também se converteram ao Senhor. Então, nesse corpo estão inclusos aí todos os povos, irmãos, que aceitaram a Jesus, seja de qual povo, nação, tribo e língua. Em Cristo Jesus, eles gozam de paz, união, porque fazem parte do mesmo reino, de um mesmo povo, que é o povo de Deus, que é a igreja. Amém, amado? Eu destaco outra coisa, que no corpo de Cristo, que é a igreja, não há distinção social, rico e pobre, não há uma distinção étnica, o ser afrodescendente ou ser europeu, olhos azuis, cabelo loiro, pele clara, não há distinção cultural, então todos fazem parte de um mesmo corpo, tá bom, meu irmão? Tanto aqueles que têm a pele escura, como aquele que tem a pele clara. O que tem o cabelo liso e o que tem o cabelo crespo. Aquele que é doutor na faculdade, ou livre docente, ou aquele que é ignorante, que não foi nem alfabetizado. Nenhum é mais importante que o outro, porque todos foram alcançados pelo Senhor para um propósito específico.
tá bom, meu amado? Então, nesse sentido, ninguém é superior ao outro. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Nesse tópico, nós vamos compreender como se deu a reconciliação. O que é reconciliar? É estabelecer o diálogo, a conversa, a amizade, o convívio entre duas partes que estavam em conflito. Então, pela cruz do Calvário, o Cristo conseguiu reconciliar com Deus todos os pecadores, sejam eles gentios ou judeus, num corpo, que esse corpo é o corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo se fez maldição por nós. A cruz que Jesus carregou, as chicotadas que recebeu, a coroa de espinhos, a humilhação pública e a dor da separação temporária do Pai, nada disto era para ele, e sim para toda a humanidade que havia virado as costas para Deus. Jesus tomou o nosso lugar, ele se fez maldição por nós, para que todos fôssemos benditos do Pai. A cruz era símbolo de maldição. Somente os criminosos morriam nela. Eles eram torturados, obrigados a carregar a própria cruz e crucificados publicamente pelos romanos. Então, o que nós compreendemos é que Cristo se fez maldição por nós. Meu amado, a cruz que Jesus carregou, ela não era dele. As chicotadas que Jesus tomou também não era para ele. A humilhação que ele sofreu também não eram para ele, direcionadas para ele. A coroa de espinhos que colocaram em sua cabeça também não eram para ele, era para mim, era para você. Era para toda a humanidade, aquela cruz era para nós, amados. Nós é que deveríamos carregar aquela cruz. Nós estávamos sentenciados ao juízo eterno, ao lago de fogo eterno, amado, porque a humanidade virou as costas para Deus. Então, o que Jesus fez? Ele tomou o nosso lugar. Você faria uma coisa dessa por alguém que está no corredor da morte, você morrer no lugar dela? Alguém que vai ser espancado, açoitado, vai ser humilhado publicamente, você tomaria o lugar daquela pessoa? Talvez você pudesse fazer se fosse pelo seu filho, mas por um estranho, um ladrão, um estuprador, alguém que praticou o mal, dificilmente você faria tal coisa. Mas Jesus fez isso por pessoas ingratas, por pessoas que viraram as costas para Deus. Ele morreu por mim e por você. Ele se fez maldição, porque só morria na cruz, irmãos, aqueles que eram criminosos. A cruz era símbolo de maldição. Maldito aquele que fosse pendurado na cruz. Porque os romanos, primeiro, torturavam a pessoa, espancavam, batiam com chicotes, tá bom? E nessa ponta desse chicote muitas vezes tinham pedaços de ossos e pontas para furar as costas das pessoas. O crucificado, a pessoa o criminoso, ele era obrigado a carregar a própria cruz. Não tem esse negócio de chegar lá e a cruz está lá, não. Ele tinha que carregar, entendeu? Carregar pelas ruas, todo mundo vendo, todo mundo assistindo aquela cena de humilhação. E depois ele era crucificado, irmãos, perante todas as pessoas. Então, quem morria na cruz, irmãos, era um símbolo de maldição, de opróbrio, vergonha, de humilhação público, exposto publicamente. Jesus fez tudo isso por mim e por você. Glórias a Deus, porque eu não suportaria tamanho sofrimento, muito maior. Mesmo que eu ainda carregasse essa cruz, eu ainda não seria salvo, porque
eu sou pecador, e nada que eu viesse a fazer, ou que você viesse a fazer, te livraria da condenação. Foi por isso que ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar e morreu na cruz. Por quê? Ele era o Cordeiro de Deus, ele não tinha pecado. Eu tenho pecado, tá bom? Você tem pecado, mas ele veio sem pecado, inocente, que foi tratado como um bandido, como um criminoso e morreu para resgatar o homem dos seus pecados. Reconciliados pela cruz de Cristo. A crucificação tinha como objetivo punir o criminoso, deixando sua família extremamente envergonhada perante a sociedade. A crucificação de Jesus trouxe reflexos no mundo físico e no mundo espiritual que não podem ser revogados. Na cruz, Jesus venceu todos os principados e potestades das trevas. Ao morrer na cruz, ele cumpriu todas as exigências da justiça divina. Por esta razão, ele pôde reconciliar com Deus todos os que, pela fé, o recebem como o único Senhor e suficiente Salvador. Nós somos reconciliados, meu amado, pela cruz de Cristo. Então, eu destaco aqui o seguinte, que a crucificação, ela tinha como objetivo punir o criminoso e expor também a família, porque qual a mãe, qual o pai, irmão, primo, sobrinho, que se sentiria feliz de ver um familiar sendo tratado de forma tão humilhada na cidade? Então, Jesus ele passou pela humilhação. Agora, a crucificação de Jesus, onde muitos pensam que muitos que estão envolvidos no ocultismo, no satanismo, eles são ensinados, doutrinados por Satanás, que o diabo venceu Jesus lá na cruz do Calvário, que ele torturou, que ele espancou, que ele machucou, que ele humilhou o Filho de Deus na cruz do Calvário. Mas o que estava em questão ali, meu amado, é que era ali na cruz do Calvário que Jesus conseguiria resgatar a humanidade. Era ali na cruz do Calvário, se tem um lugar que o diabo não queria que Jesus chegasse em hipótese alguma, era na cruz do Calvário. Porque quando Jesus ele dá o brado da vitória, Pai, está consumado. Quando Jesus profere esta palavra, no mundo espiritual, irmãos, algo sobrenatural acontece. A força do pecado, a força da morte, a força do inferno, os principados e potestades da maldade, das trevas, foram todos derrotados, porque o Filho de Deus venceu o diabo, o pecado, o mundo e a carne, como homem e não como Deus. E o que Jesus, e houve reflexos no mundo físico e no mundo espiritual que jamais serão revogados. Satanás não consegue fazer voltar atrás aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, tá bom, meu amado? Ao morrer na cruz, ele cumpriu todas as exigências da lei divina, porque alguns pensam que Jesus morreu na cruz para resgatar o homem da mão do diabo. É um equívoco, já falei isso em algumas aulas, que Jesus ele veio para resgatar o homem da justiça divina, da justiça de Deus, porque o homem estava sentenciado, julgado, destinado ao lago de fogo eterno, porque o homem se rebelou contra Deus. Então, meu amado, por esta razão, porque ele morreu na cruz, irmãos, ele pôde reconciliar com Deus todos os que pela fé o receberam, o recebem e o receberão como único e suficiente Senhor e Salvador das suas almas. Glórias ao nome do Senhor. Eu estou incluso nesse pacote aí. Você também está incluso dentro desse projeto.
quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Aquilo que parecia ser derrota, na verdade, foi a vitória. Glórias ao nome do nosso Deus. Reconciliados na cruz em um corpo. A reconciliação realizada por Jesus é de duplo caráter. Ela é vertical, aponta para cima, por referir-se a Deus, é horizontal, aponta para o mundo, por referir-se a todos os homens, quer judeus ou gentios. Em Jesus, o céu e a terra foram unidos novamente. Toda inimizade, quer espiritual ou humana, foram desfeitas e a paz reinou em ambas as partes, de Deus para com o homem e do homem para com o seu semelhante. A igreja representa um único povo na terra que, em breve, será retirada para morar com Deus no céu. Então, nós somos reconciliados na cruz em um corpo, tá bom, meu amado? O que isso quer dizer? A cruz de Jesus, irmãos, ela aponta para a linha vertical e para a linha horizontal. Quando fala da linha vertical, aponta para Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Isso aí aponta para o céu. Quando aponta na linha horizontal, nós somos reconciliados também com os homens. Hoje nós temos paz com os homens. Talvez as pessoas não queiram ter paz conosco, mas nós temos paz, porque nós não guardamos, ou pelo menos o cristão verdadeiro não deve guardar mágoa, ódio, rancor no seu coração. Tá bom, meu querido? Em Jesus, irmãos, através do sacrifício de Jesus, o céu e a terra foram unidos novamente. Aquela separação que havia entre o homem e Deus, aquilo ali, meu amado, foi reatado. Jesus conseguiu fazer isso através da sua morte na cruz no seu corpo, tá bom, meu amado? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Nós somos a igreja do Senhor. E esta igreja, ela tem data, hora, dia e momento exato para ser retirada desta terra. Pode se dar a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Meu amado, e eu aguardo com expectativa, porque nós fomos reconciliados por Jesus Cristo na cruz do Calvário, em um único corpo. Aí já não há mais judeus e gentios. Nós formamos o corpo de Cristo aqui na terra. Meu amado, encerramos aqui a nossa lição, que o Espírito Santo complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos falar, em virtude da nossa limitação e da nossa limitada capacidade intelectual de compreender um texto tão maravilhoso e tão rico. E eu espero que na próxima lição nós possamos extrair assuntos mais pertinentes, mais práticos para as nossas vidas. Eu destaco o seguinte: eu recebi, como acredito que muitos irmãos receberam da CPAD, um comunicado que não haverá revista no terceiro trimestre. Quando terminar este segundo trimestre, a orientação da CPAD é que os irmãos leiam a mesma revista. Eu acho assim difícil de eu ministrar lições dentro desta mesma revista. Vai ser mais fácil eu repetir os vídeos que eu dei e dividir com os irmãos o material que eu passei. Eu gostaria de propor aos irmãos que nós abordássemos durante esse período de 3 meses, em vez de ler novamente esta revista, este assunto, porque esse comentarista, o texto dele não é de fácil compreensão, é difícil a linguagem que ele aborda. Eu acho que nós temos tanta coisa para aprender na Bíblia. Eu tenho um estudo que nós poderíamos abordar sobre o arrebatamento da igreja.
eu ministrei esta lição em algumas igrejas aqui da minha cidade, foi muito rico, foi muito proveitoso. Eu gostaria da sua opinião, que você deixasse o seu comentário no WhatsApp, compartilhasse esta ideia, se nós vamos estudar a antiga revista, esta revista atual, repetir novamente, ou se nós vamos estudar um material que todos nós tenhamos consenso, tá bom, meu amado? Eu quero fazer o meu trabalho, quero continuar frutificando na obra do Senhor, mas eu não sou o dono da verdade, eu preciso de um parecer seu. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós somos reconciliados em Cristo através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Hoje nós temos paz com o Senhor, temos paz com os homens, paz com os nossos semelhantes, temos paz com o mundo, temos paz, meu Pai, interior. Meu Deus, a paz da qual gozamos, ó Pai, hoje é aquela paz que Pedro experimentou, mesmo sabendo que morreria no dia seguinte, ele estava dormindo tranquilo, porque ele sabia que ao findar da sua jornada aqui nessa terra, ele se encontraria com o Senhor. Dá-nos a paz, ó Pai, à nação brasileira, a dar paz ao mundo nesses tempos de medo, desespero, conflito. Meu Deus, é a segunda onda que virá após o coronavírus sobre as nações, ó Pai. Guarda a nação brasileira, guarda o governo, guarda os seus ministros, dando-lhes sabedoria, orientação, inspiração, como o Senhor deu a Daniel, meu Deus, que trabalhou no governo, meu Deus, na Babilônia e trabalhou em vários outros governos. Dá um espírito de sabedoria, de conhecimento para conduzir esta nação, que foi um instrumento nas mãos do Senhor para fazer ressurgir o Estado de Israel no ano de 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Lembra-te, meu Deus, disto, meu Pai, e tem misericórdia da nossa nação, que o Brasil seja um celeiro de bênçãos materiais e espirituais para a América do Sul, para o mundo, meu Pai. Nós queremos que a bênção do Senhor esteja sobre esta nação, sobre cada brasileiro, sobre todos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Nós te oramos agradecido desde agora e para sempre no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E se não houver o arrebatamento, nós estaremos aqui para ministrar a próxima lição. Mas em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada, né, meu irmão? Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Nós encontraremos com o nosso Senhor Jesus por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.